UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, amigos do UOL. Hoje nós vamos conversar com Luiz Francisco de Souza, 58 anos, que é procurador regional da República. Ele atuou no combate à corrupção, principalmente nos anos 90, quando processou até o secretário do presidente da República da época, Fernando Henrique Cardoso, prendeu o ex-senador Luiz Estevão e o ex-deputado Ildebrando Pascoal. No entanto, recebeu 40 processos por perseguição política depois disso. No governo do PT, foi deslocado para a Procuradoria Regional da República e não atuou mais em forças-tarefas e no combate à corrupção diretamente. Procurador Luiz Francisco, muito obrigado por vir aos estúdios do UOL aqui conosco. O senhor, nos anos 90, era o terror dos políticos, né? Deltan Dallagnol é o filhote do seu trabalho? Não, como membro do MP, eu sinto vergonha de ter o Deltan dentro da minha instituição, porque a gente é principalmente defensor de direitos humanos, a gente é defensor de garantismo e combate à verdadeira corrupção, que é principalmente defender o patrimônio público, as estatais, e não quebrar a empresa, porque as empresas são principalmente dos trabalhadores. A Odebrecht tinha 250 e poucos mil trabalhadores e acho que só sobraram 60 e agora acho que não vai sobrar nenhum. Certo. E quanto a outras, as pilhas de infrações que o The Intercept, que o Glenn Greenwald denunciou, aí eu aplaudo com toda de pé, porque mostra como a ação do MP não deve ser, como ela não deve ser nunca direcionada, como ela nunca deve, por exemplo, escolher políticos para poder investigar, poupar políticos que não podem ser constrangidos ou atacados, e como ele dirigiu boa parte do MP só contra um partido, que foi, no caso, o Partido dos Trabalhadores. Aí é claro que dentro do PT tinha gente corrupta, que ele deu Delcídio, etc. O próprio, o ex-ministro da Fazenda. Mas eu não tenho nada a ver com o Deltan, porque eu sou uma pessoa garantista, ligada a... Porque não se pode perseguir o crime pisando na Constituição, pisando nos direitos, das garantias, e nem destruindo o Estado, nem, muito menos destruindo o Estado social. O ministro da Fazenda que o senhor se refere é o Palocci ou o Manteiga? O Palocci. O Manteiga eu não acho que é uma pessoa corrupta. O Palocci, sim, né? Uhum. A Lava Jato e várias outras pessoas defendem a manutenção da prisão em segunda instância. Sem a prisão em segunda instância, muita gente diz que o Luiz Estevão, que o senhor ajudou a prender, estaria solto, né, por prescrição. Manter a prisão em segunda instância ou acabar com ela vai beneficiar quem? Criminosos de colarinho branco, criminosos pobres? Uhum. Essa é uma das razões porque não tem nada a ver com o Deltan. A gente tem 820 mil presos, que são a maior parte de pessoas negras, que é um verdadeiro campo de extermínio, um gulag, onde os presos são torturados, tem violência sexual maciça. E ao mesmo tempo tem cerca de 50 mil, mais ou menos, pessoas que estão presas por problemas mentais, né? Que é tipo o Adélio, e tem os menores, os adolescentes. Está quase 1 milhão. Então, trabalhar o combate ao crime, ampliando as penas e criando um verdadeiro gulag, que é a verdadeira fábrica número 1, a fábrica número 1 de crimes é a miséria, e a reificação e a destruição maciça dos direitos trabalhistas e sociais. Mas depois é a prisão. Aí esses engraçadinhos que dizem assim, principalmente o pessoal da direita, que são, acho que, fascistas penais, que dizem assim, a gente tem que combater o crime, mandando mais gente para as prisões, ou fazer igual aquele fascista lá do Adolf Witzel, mirando na cabeça de adolescentes negros ou matando aquela menina Ágata pelas costas. Aí esse caminho é o caminho, na verdade, do genocídio, é o caminho da multiplicação dos crimes, porque você pega as pessoas pobres e manda para os presídios, e eles voltam monstros. Então esse não é o caminho certo. O caminho certo é o caminho da Noruega, é um caminho de ampliação do Estado, ampliação da receita, um controle maciço da receita sobre o patrimônio de cada pessoa. Thomas Piketty, fazer com que o Estado tenha amplo controle, não como eles querem, um controle policial, e sim um controle da receita
para acabar principalmente com a sonegação, que é maciça. A corrupção é desse tamanhozinho em relação à sonegação. O universo que não é tributável no país deveria ser coletado de tributo 7, 8 vezes mais e acabaria com total miséria do país. Aí não teria mais miséria. Mas o senhor defende a manutenção da prisão em segunda instância? Claro que não, eu defendo. Isso é uma coisa absurda, a Constituição é bem clara, a Constituição diz, só pode ter prisão por 2 razões, ou é prisão cautelar, é prisão preventiva, ou é prisão após o trânsito em julgado. Não pode ter prisão automática, isso é coisa da ditadura militar. Na ditadura, por exemplo, se o cara tinha um processo cuja pena era mais de 10 anos, a pessoa era presa automaticamente. Isso é uma coisa absurda, não tem lógica jurídica. É simplesmente, e mais ainda, é injusto, é louco e é irracional. Por quê? Porque é bem simples. Primeiro que a maior parte dos processos, só 4% é que vai para o Supremo e para o STJ. E para ir para o Supremo e para o STJ tem regras de admissibilidade, do recurso especial e recurso extraordinário. Então é só robustecer essas regras e o recurso protelatório, que não tem nenhum cabimento, que vai contra a jurisprudência maciça, esse recurso não subiria, então transitaria em julgado. Agora, fazer com que haja uma prisão automática, por exemplo, só para terminar esse ponto, para deixar claro, há uma diferença no país, por exemplo, se você está no Rio Grande do Sul, ou se você está, por exemplo, na Bahia, por exemplo, os juízes interpretam a lei de entorpecente de uma forma mais humana. Então, um traficante, pequeno traficante, ele pega, se ele é novato, se ele é primário, ele vai pegar 3 a 4 anos. Se for em outro estado, por exemplo, São Paulo, onde tem bem mais fascismo, a pessoa vai pegar, às vezes, 7, 8 anos. Então, assim, os recursos especiais extraordinários nascem das estruturas dos TJ estaduais e das estruturas dos TRFs. Então, você tem que unificar. Então, eu estou querendo dizer que tem pilhas de pessoas pobres que vão ser presas de forma automática e, às vezes, iria prescrever até pela idade. Você tem pessoas com 68, eu já vi casos de velhinho de 78 anos, que simplesmente o recurso dele na segunda instância acabou, e aí o colega vira para mim e fala, e aí, Luiz, não vai pedir a execução provisória da pena? Aí eu falei, de jeito nenhum. Eu não vou pedir, por quê? Porque o Supremo está dividido, aquele cidadão ali é quase certo que vai prescrever, ele tem direito ao recurso e a pena dele pode ser diminuída. Então, eu sou radicalmente contra esses mecanismos. Isso não é combater a corrupção, isso é só um negócio de punitivismo, é criar um tipo de inquisição estatal que vai pegar o universo do campo concentratório lá e transformar aquilo no inferno. Aí eu sou contra isso. Entendi. E o procurador-geral Augusto Aras assumiu há pouco tempo. Como é que o senhor acha que vai ser a gestão dele na Procuradoria-Geral da República? Eu acho que vai ser uma tragédia, porque ele é indicado pelo cidadão, que é o Bolsonaro, o Bozó, né? Que é simplesmente a negação absoluta da questão do direito ambiental, a negação total da questão de direitos humanos, a negação, um punitivismo seletivo, porque quando é da família dele, aí entra com HC e muda até o negócio do COAF. Foi decorrente da ação do filho dele. Agora, então, assim, o Aras foi designado por essa pessoa. Então, vai ser... eu acho que na parte ambiental vai ser um desastre, na parte de direitos humanos, um mega desastre, tanto que botou o Ayrton lá de Goiás. O Ayrton lá de Goiás, os colegas que eu conheço, gente boa dentro da Polícia Federal, tem extermínio lá. Aí, no que tem extermínio, a gente pede para deslocar para a jurisdição federal. O Ayrton bloqueava tudo. Então, assim, a gestão do... Só que o Aras não manda nos procuradores. E nem o procurador também... É muito importante deixar isso claro. Quando o Dallagnol dizia o Ministério Público defende aquelas 10 medidas fascistas, não defende, a gente tinha 1.152. Daquelas 10 medidas, umas 4 ou 5 têm alguma pertinência, principalmente o negócio da adequar a pena ao dano concreto, que beneficia os pobres. Aí tudo bem, e dá uma pena maior para os grandes corruptos. Essa parte é boa. Mutilar o HC é fascismo penal, é absurdo.
E aquele negócio de convalidar prova ilícita, aquilo ali é abominação da abominação da abominação. Uma pessoa que defende aquilo não entende nada de direito. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Procurador, o senhor citou o caso do Flávio Bolsonaro, punitivismo seletivo. Como é que vai ser a gestão do Augusto Aras no combate à corrupção? É assim. Primeiro, o Aras não manda nos procuradores. Ninguém manda nos procuradores. Gente, é igual o juiz. Aí, ele é um de 1.152. O controle que ele tem é através das forças-tarefa. Razão pela qual eu nunca quis participar de força-tarefa. Porque eu participar de uma força-tarefa, onde eu fico submetido a um comando, praticamente, de demissão ad nutum, ou seja, se eu não toco a música que a pessoa quer, eu sou excluído, aí eu não me submeto a isso jamais. Deveria ser um mecanismo que você se seleciona por méritos e aí, pelos méritos, pela experiência ou até por algum mecanismo de eleição interna, deveria selecionar os membros da Força-Tarefa. E no caso do Augusto Aras, perdão? Dando aos membros da Força-Tarefa um mandato de cerca de 2 anos que não pudesse tirar a gente. Aí eu participaria. No caso dele, ele está nomeando o que ele quer. Acontece que, você imagina, o Augusto Aras, ele praticamente nunca existiu dentro do MP. Tem a Rede Nacional dos Procuradores, você não acha um texto dele lá. Por exemplo, meu por ano, sei lá, deve ter 30, 40 mil. Dele não tem um. Foi praticamente um morto-vivo dentro da casa. Por isso a importância da lista tríplice. O Lula poderia, e a Dilma poderia ter, eu acho, em vez de botar o Janot, botar a Ela Vieco, que era a segunda. Mas a lista tríplice não é corporativista. A lista tríplice é um mecanismo que é tipo a BBC que tem lá em Londres. Aí você escolhe os editores por jornalistas de confiança, que você vota para eles serem pessoas boas. Pode fazer uma lista tríplice, uma lista sextupla. Mas uma dúvida, o senhor falou em punitivismo seletivo. Ou fascismo. E citou o caso do Flávio Bolsonaro. Como é que o Augusto Aras participaria, de acordo com o que o senhor está falando, desse chamado punitivismo seletivo? Ele participa porque nos processos lá no Supremo, aí ele que fala, né? Então, em alguns cargos dentro do STJ, dentro das turmas criminais, ele também que designa. Então, e ao mesmo tempo ele nomeia quem ele quer para as forças-tarefas. Esse é o mecanismo de ingerência que tem um procurador-geral. Ou seja, ele tem um controle sobre as forças-tarefas, sobre quem atua no Supremo e quem atua mais ou menos dentro do STJ. Então, ele dá alguma linha jurisprudencial. E nesses últimos anos todos, em geral, foi fascismo penal, uma linha que eu discordo radicalmente. Por exemplo, eu sou ligado à URI, ligado à ala do garantista, porque se você examinar bem, é uma piada. O Brasil, os presos e os criminosos, na verdade, não têm direitos. A PM é uma atrocidade que só existe aqui. A PM é useira e vezeira e matar pessoas. Não é só lá no Rio de Janeiro, é em toda parte. A estrutura do inquérito penal só existe aqui no Brasil. Mas o senhor acha, só para não... Deveria ser adotado no Brasil o que tem de melhor na legislação europeia, que é o quê? Um juiz de garantia. A pessoa responde a um processo com amplos direitos, podendo provar sua inocência. E o certo seria também depois, em geral, as penas seriam abertas, porque é errado você trancafiar e jogar a chave e jogar a pessoa como se fosse lixo. Mas o Augusto Aras, ele vai fazer uma gestão de combate à corrupção melhor, pior, mais leniente, mais agressiva? Como é que o senhor vê? Tá. Eu acho que vai ser... Melhor não vai ser. Porque a corrupção é principalmente combater os grandes cartéis, trus e o latifúndio que controla a vida econômica e dessa forma controla o Estado. Os grandes contratos vão para esses grupos. Então, isso ele nunca vai enfrentar. Agora, ele vai possivelmente ser melhor que o Janot? Acredito.
porque o Janot, aqui entre nós, eu gosto do Janot, só que o livro dele mesmo que eu li, o livro dele tem a capacidade de não falar, ele foi procurador-geral 4 anos, ele não fala nada de índio, nada de direitos humanos, nada de meio ambiente naquele livro, não fala nada de miséria, não fala nada de pobreza, de exploração. O Augusto Aras vai falar isso no livro dele? Também não, mas o Janot, então, tinha essas falhas e, ao mesmo tempo, na parte persecutória, ele tinha, sabe aquele negócio da arma, aquele negócio que ele disse que ia matar o outro lá? É porque traduz dentro dele um tipo de agressividade no meio que ele imprimia também a gestão dele. Então, eu acho que boa parte dos abusos da Força Tarefa, lá do Paraná, foi decorrente da gestão dele. Então, nesse sentido, a gestão do Aras vai ser um pouco melhor, porque vai podar esses excessos, mas vai ser um combate à corrupção, não decisivo, ainda raiz, que é os grandes corruptores ativos, que são os cartéis truchas, que controlam o Estado, os grandes contratos, e os políticos que se vendem a esses grupos. Então, isso não vai ter, mas vai continuar um combate à corrupção, possivelmente um pouco mais legalizado, um pouco mais dentro da lei. Inclusive porque o Congresso fez a lei do abuso de autoridade, que foi uma excelente lei. O pessoal que fica atacando a lei é porque nunca teve um problema. Volta e meia são só pessoas branquinhas, filhinhas de papai, que nunca tiveram um problema com alguma autoridade. Porque aquela lei lá, ela tem mesmo alguns elementos imprecisos, que o Supremo vai podar. Mas 90% do texto da lei de abuso de autoridade é perfeito. Entendi. Os procuradores da Lava Jato dizem que são perseguidos pelo trabalho que eles realizaram. Eles são perseguidos? Como é que eles são perseguidos? O Conselho Nacional do MP praticamente nunca abriu nada contra eles, né? Só abriu agora, depois do Intercept. Só. Antes eles eram praticamente endeusados. A Rede Globo, por exemplo, era 24 horas. E ainda fazia aquelas palestras infames, que aquilo ali deveria ser terminantemente proibido. Eu, por exemplo, nunca dei uma palestra privada, uma palestra paga e muito menos para empresários. Eu dou palestra para quem? Para MST, palestra para sindicatos, mas palestra para empresários, para banqueiros, e faturar com isso, isso é uma coisa imoral, né? E esse pessoal que fica falando de corrupção não ataca isso. E se associar também com aquele advogado lá, que eu esqueci agora o nome, é o... Modesto Cavarrosa. Como é que você se associa com um advogado que representa acionistas privados que querem arrancar da Petrobras 80 bilhões? E eles querem arrancar dizendo que a contabilidade da Petrobras está maculada. Então, é uma associação que você trabalha para alguém que vai sugar da Petrobras 80 bilhões. Eles recuperaram 3. E eles chegaram lá nos Estados Unidos, fizeram um acordo lá com os acionistas privados da Petrobras lá, chegaram lá e falaram, olha, a gente não quer se defender não. Está aqui, 10 bilhões da Petrobras para vocês, 10 bilhões. E o senhor? O senhor foi endeusado e perseguido depois? Só para fechar, para fazer uma fundação privada obscena, absurda, louca, que não tem menor cabimento, que é só pagar palestra. Quanto a mim, eu tive 40 representações e várias notícias crimes, né? Inclusive até da ABIN, né? A ABIN eu critiquei, dizendo que era uma mistura de Gestapo, CIA e acho que KGB, aí eles, que são a cópia exata da CIA, ficaram ofendidos, entraram com a queixa-crime. Eles nem personalidade jurídica eles têm, é um órgão administrativo, né? Aí eu me livrei de todos, né? Só me livrei da última ano passado, né? Tendo dor de cabeça durante anos, eu confio em Deus e entregava. Agora, e tinha bons advogados da associação, né? Agora, nesses anos todos eu me orgulho muito porque eu dei mais de 30 mil pareceres pro Misery e ajudei a pegar o Henrique Alves, o cara lá na segunda instância, né? O cara lá do Mato Grosso. Só que o importante é que a maior parte dos membros do MP odeia a corrupção, mas a gente não deve jamais combater a corrupção criando um fascismo penal, criando uma ideologia punitivista que destrua. Por exemplo, eu não gosto do doutor Gilmar Mendes, porque, principalmente da linha neoliberal que ele imprime, mas na parte do garantismo hoje, ele quase tudo que ele fala eu concordo.
E eu dou graças a Deus, porque pelo menos ele é uma voz garantista lá. Não gosto dele, mas assim, agradeço a Deus, porque ele abre a boca e defende direitos que fazem parte da verdadeira luta contra a corrupção. Você deve combater a corrupção de forma humana, civilizada. Não pode ter tortura, não pode ter prova ilegal, não pode ter acordos loucos. Você sabe que eles chegaram ao ponto de fazer acordos sigilosos, fazer acordo com o delator, usava o depoimento e o acordo era secreto. Nós estamos em 2019. No final do governo Bolsonaro, esse governo vai promover um país menos corrupto ou mais corrupto? Tá, eu espero, na verdade, que nem chegue que o final seja bem antes. Por exemplo, o Trump está sobre impeachment. Aí, se Deus quiser, vai cair em março. Eu espero que o Bolsonaro também seja objeto de impeachment muito antes. É o que eu espero. Porque, de fato, eu sinto profunda vergonha, como brasileiro, como pessoa pública, de ter um presidente igual a esse, né? Aí eu acho que é uma coisa que é trágica, assim, que é totalmente irracional como é que a gente chegou a um nível desse. E do mesmo jeito que o Bibi lá, o Netanyahu, caiu acho que ontem, o Orbán está para cair, o Savini caiu. Eu acho que o Bolsonaro não dura também não. E eu espero mesmo que não dure. Por exemplo, espero também que tenha uma CPI da Lava Jato, porque aquele mecanismo, se eles fizeram tudo correto, a CPI só vai mostrar o que eles fizeram correto. Agora, se eles fizeram coisas erradas, como o The Intercept mostrou, aquilo tem que ser desvendado, porque interessa a todo cidadão que as estruturas estatais que investigam o crime não cometam crimes. O senhor acha que é ético um presidente receber um sítio em nome de uma terceira pessoa, usar esse sítio o tempo todo, receber obras de empreiteira que trabalharam para o governo dele, inclusive no final do governo dele? Certo. Sobre o Lula, aquele caso lá do apartamento, aquele ali é um absurdo total. Não existe propriedade de fato. A propriedade de fato é posse. Ele nunca teve a posse, nunca teve a propriedade. É a mesma coisa de chegar assim, teve uma apreensão de 500 quilos de cocaína e a pessoa, o traficante, chegar e dizer, a cocaína é do Luiz. Aí eu falo, minha como, se aquele carro nunca foi meu, onde está a droga? Se ele nunca foi minha propriedade, nem minha posse. Não, a palavra do delator vira um tipo de cartório que lavra um tipo de propriedade fictício e é teu. Não tem nem defesa. Como é que você defende disso? Foi isso que fizeram lá. E pior ainda, né? Para piorar. Aí chegaram lá e falaram, olha, o apartamento não está no nome do Lula, o apartamento também nunca foi da posse, senão que ele escondeu. Aí, então, para aquilo que seria a prova da inocência, virou lavagem. Que bonitinho, né? Então, 2 crimes, corrupção e lavagem. A lavagem por quê? Porque as provas mostraram que o apartamento nunca foi dele, nem posse, nem propriedade. Logo, ele escondeu. Quer dizer, isso aqui é uma coisa surrealista, uma coisa louca, que não vai... E o juiz... Um juiz não pode, em nenhum momento, ter conversa com a acusação daquele jeito. A conversa com a acusação tem que ser nos autos, através de petição pública, com vista a outra parte para contestar, ou através de uma audiência onde as duas partes estão presentes. O senhor nunca teve uma audiência com o juiz sem a presença do advogado? Não, nem para pedir uma busca e apreensão, para decidir uma... A exceção é essa, a exceção única é essa aí. Tem uma busca e apreensão, eu vou lá, peço para o juiz e explico. Ele defere, aí é feita a busca e depois o advogado fala. Mas é o único caso. Agora, isso ocorrer durante toda a investigação e o juiz ordenar ex officio buscas que nem sequer foram pedidas e o juiz controlar, porque o Moro está lá nas gravações, controlava a polícia e controlava. Como é que você se defende? Um juiz que é chefe da acusação. É mesmo quando um jogo de futebol, aí o juiz é o treinador do outro time e é o dono do outro time e controla o outro time. Não tem defesa isso. No caso do sítio, eu acho que o Lula errou, porque ele nunca deveria ter dado as palestras que o Fernando Henrique deu, mas ele deu aquelas palestras após sair do cargo. E não no cargo, como o Dallagnol fez. Então, ele não deveria ter dado palestras,
E eu acho também que ele não deveria ter ido no sítio do amigo dele, que é o Jacob Bittar, acho, ou um outro assim, Bittar, mas o sítio é daquele outra pessoa. Aquele cara também não deveria ter aceito obras da Odebrecht ali. Foi uma coisa espúria, uma coisa imoral. Mas quem teve o benefício é o dono do sítio, e não o Lula. Aí, para que o Lula possa ser condenado ali, a meu ver, teria que provar claramente que ele é o dono verdadeiro do sítio. Teria que ter uma gravação, uma prova. Tem um laudo da Polícia Federal que mostra que todos os objetos e roupas do sítio são da família do presidente. E não há nenhum objeto do Fernando Bittar. Claro, porque... E o único objeto que menciona ele é um recado, salvo engano, da dona Marisa, passando uma orientação para ele. Claro, ele frequentava o sítio, mas, olha, isso aí é a mesma coisa assim. Você é jornalista, aí tem um outro jornalista assim que está recebendo dinheiro. Aí ele tem um sítio, você vai lá. Ele que tem que ser culpado, o outro. Então, o Bittar deveria ter recebido regalia da Odebrecht? Nunca. Agora, tem que provar, uma prova robusta, que o sítio é dele. Como é que se configura, então, um bem em nome de Laranjas? Exatamente, pode ser configurado, desde que tenha prova. Não é fácil. Esse laudo não é uma prova? Não, porque isso é ridículo. Por exemplo, a pessoa, um fulano ali recebeu dinheiro, aí daqui a pouco vem um delator e diz assim, olha, aquele dinheiro ali é do Luiz. Aí é só isso que vale? Ou então eu frequentei a casa? Não tem, para ser laranja tem que ter uma prova robusta. E não existe, tem que ter, o ponto central é que isso não é só para o Lula, eu não conheço muitos autos, não estou fazendo defesa do Lula, se ele for mesmo corrupto, ele deveria ser punido. Mas eu acho que, com um juiz isento, e tem que ter uma prova robusta que o Bittar era laranja. E não é, essa prova não basta ter objetos dele, porque que ele frequentava o sítio é fato público. Que o sítio era emprestado para ele é fato público. Não basta isso. Teria que ter alguma coisa de doação, uma sessão secreta, um documento assim que deixasse... Apreenderam um contrato de compra e venda entre ele e o Bittar. Pois é, mas esse contrato de compra e venda até prova inocência, porque sinal que o sítio é do Bittar e ele queria comprar o sítio. Até aí qual o problema? Isso até prova inocência. Por exemplo, ele frequenta um sítio que eu acho que não deveria frequentar, o outro recebia bens, mas no final, se achou um contrato de compra e venda, isso prova que o sítio era do Bittar e ele, no futuro, queria comprar o sítio. Por que ele não deveria frequentar? Porque eu acho que o agente público não deve ter regalia, não deve receber nenhum benefício, nem direta, nem indireta, de empresários. Então, se o Bittar estava recebendo benefício da Odebrecht, ele deveria ter ficado longe. Aí, nesse sentido, eu acho que ele errou. Mas não acho que isso prove que ele é corrupto. Agora, se em contrário, por exemplo, o contrato de compra e venda, na verdade não é um contrato de compra e venda, deveria ter uma minuta de contrato de compra e venda. Isso só provaria, na verdade, a inocência, que não era dele, ele queria, no final, comprar. Agora, se acharem um documento, claro, que mostre que o sítio é dele, aí haveria corrupção. Aí tem que ver a questão se há ou não essa prova. Procurador, muito obrigado por sua entrevista aqui nos estúdios do UOL em Brasília. Seja bem-vindo, volte sempre que quiser. E obrigado por você nos acompanhar. É uma honra o teu convite. Obrigado. O UOL Entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.